Essa semana eu vi uma imagem que eu achei muito interessante, muito intrigante. Que ela fala assim: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e sofra de síndrome de burnout aos 30 e morra de um AVC aos 40. Provavelmente você já ouviu essa frase. Isso é um provérbio japonês, né, que não é bem assim esse provérbio, ele é um pouquinho diferente, que ele inclusive termina de um pouquinho diferente, que ele fala, então viva enquanto eles sonham, né, não morra de burnout. Mas a ideia que ele traz é essa ideia de viva uma vida intensa, coloque os seus objetivos, os seus projetos e viva por eles, batalhe por eles, não descanse, não durma, não faça nada além enquanto você não alcançar o seu objetivo de vida. Hoje isso tem sido muito usado por coaches que estão tentando motivar as pessoas a viver uma vida intensa, uma vida sob pressão, uma vida de muito foco. E a gente às vezes vê pessoas que chegaram lá, né, que hoje tem grandes empresas, que hoje tem carrões, casas, tem muito dinheiro, e elas reafirmam isso pra gente, né, que se a gente seguir essa linha de foco, determinação, de deixar todas as outras coisas de lado, a gente vai chegar lá. Mas não é bem assim. A que custo essas pessoas chegaram lá? Planos, metas, objetivos, programações, são coisas muito importantes para a nossa vida, são coisas que a gente precisa aplicar e que a gente precisa ter na nossa vida alguns objetivos e algumas formas, alguns passos para a gente alcançar aquilo que a gente deseja e muitas vezes almeja. A gente precisa ter sonhos e a gente precisa batalhar por eles, mas a que custo a gente deve fazer isso? Todas as coisas que esse provérbio diz pra gente que a gente precisa deixar são coisas importantes, né? Como dormir, descansar, como sonhar, são coisas que precisam fazer parte da nossa vida. E quando a gente vive olhando apenas para o que a gente quer alcançar, olhando lá para o futuro, a gente passa a não enxergar pequenas coisas da nossa vida e a gente acaba não vivendo momentos e gastando tempo com pessoas que são importantes. Tem um filme interessante que eu acho que você provavelmente já deve ter assistido, que é o Clique, né, com Adam Sandler. Eu acho muito interessante porque a forma como ele aborda e como ele trabalha isso é a chave da questão. Ele tá um certo dia querendo ganhar uma promoção no trabalho, querendo virar sócio, eu acho, do escritório que ele trabalha lá, e aí ele tá frustrado porque ele não conseguiu, e aí ele sai uma noite, vai, e aí acontece algo sobrenatural, e ele recebe um controle remoto, que é um controle que consegue mexer com a vida, né? Então ele consegue acelerar momentos, ele consegue dar um pause em momentos. Tem um momento engraçado que a mulher dele tá tendo uma DR ali, reclamando, xingando ele. Ele dá um mute nela e segue assistindo um jogo. Então... Michael, eu falei com as crianças. Ah, é? E foram compreensivos quando contei que não acamparíamos no fim de semana. Ótimo. Eu disse que podiam trazer alguém para dormir em casa. Foi uma ótima ideia. Obrigado por ser tão compreensiva nisso também. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois de você fazer todo esse trabalho, virar sócio da empresa... Uhum. Acha mesmo que vai ter mais tempo pra nós ou as coisas vão ficar ainda mais fora de controle? Espera aí. Quando eu chegar nessa posição e for o chefe, milionário e muito importante, a primeira coisa que eu farei será contratar um bando de idiotas como eu para fazer todo o meu trabalho. Daí você, as crianças e eu poderemos fazer o que quisermos. Você só precisa me dar um tempo. Não me olhe assim, não. Eu só tô pedindo para você me apoiar um pouco. Tá? Olha, eu te amo. Vai dormir. Pensa nisso, Michael. É um filme interessante, é um filme engraçado, um filme que você pode olhar com toda a sua família, mas é um filme que traz um conceito muito interessante porque ele passa a vida dele até ele chegar nessa promoção que ele tanto almeja, que é algo que ele quer. E ele deixa de lado todas as outras coisas pensando apenas na promoção. Que quando ele chegar na promoção, quando ele conseguir ser sócio da empresa, ele vai ter dinheiro, ele vai ter tempo para passar com os filhos, ele vai ter dinheiro para viajar com a família, para sair com a esposa. E quando ele aperta para passar até a promoção, passam-se, eu não lembro, acho que 15, 20 anos, e ele perdeu todo o crescimento dos filhos dele, ele perdeu toda a relação com a esposa, porque ele não estava mais nesses momentos. E é muito interessante a forma como o filme aborda isso. Ele chega lá, mas isso custou basicamente tudo para ele. Porque ele perdeu o relacionamento com os filhos, ele perdeu o casamento,
E isso faz com que ele chegue lá e diga, eu não quero mais passar todas essas coisas. Salmo 90, verso 12, ele fala algo muito interessante pra gente. Ele foi um salmo escrito por Moisés, um dos mais antigos salmos que a gente tem. E ele fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Quando Moisés está falando isso, ele está dizendo para Deus, Senhor, Tu conheces todos os meus dias, Tu sabe todas as coisas. E ele fala um pouquinho antes que o homem vai viver 70, 80 anos, então ele está falando sobre vida, ele está falando sobre a nossa jornada aqui. Então, quando ele fala isso para Deus, ele está dizendo, Senhor, me ajude a contar os meus dias, para que eu viva uma vida de forma sábia. Antes de vir gravar esse vídeo, eu estava dando banho na minha filha e eu estava pensando sobre isso. Não é algo que eu amo fazer. Eu ter que ir lá, dar banho, gastar tempo, né? Ela ter que ficar pintando, ela reclamar porque ela não quer deixar os pincéisinhos que ela usa no banho para pintar, e ela não quer desligar a água, e ela quer continuar ouvindo a música. Mas esses são momentos muito importantes para ela, mas principalmente para mim. Mas são coisas bobas, são coisas que eu poderia deixar isso de lado e fazer qualquer outra coisa que vai me ajudar, talvez a ganhar mais dinheiro, talvez a crescer, talvez a fazer um curso, ou talvez a estudar nesse momento. Mas esse é o momento que eu tenho para passar com ela. E quando a gente fala para Deus, Deus, me ajuda a contar os meus dias. Esses pequenos momentos de alegria da vida, que são momentos corriqueiros da nossa vida cotidiana, a gente começa a notar que esses momentos são importantes. Quando a gente traz Deus para a nossa vida, Senhor, me ajude a viver uma vida que vale a pena viver. Me ajude quando eu chegar lá na frente e talvez alcançar esses meus objetivos, eu não fique chateado por não ter pessoas ao meu lado. Por eu ter vendido muita coisa nesse meio tempo. Como você tem vivido a sua vida? Você tem conseguido contar os seus dias? Tem tirado tempo para relacionar com Deus e para pedir para que Ele te ajude, para que Ele molde a tua vida, para que Ele consiga te auxiliar a enxergar a forma como tu precisa viver? Isso é uma sacada muito importante que a gente precisa ter, de chamar Deus para ajudar a gente a viver os nossos dias. E eu quero te convidar a pedir o auxílio de Deus para isso. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente aí embaixo e mande para os seus amigos para que eles também possam viver uma vida que vale a pena.